Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não temos. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, as redes e não conseguiam puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, eles não estavam muito longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, eles viram algumas brasas acesas, com um peixe em cima e também o pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam com certeza que era Jesus. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terminamos a Semana Santa tão bem participada em todas as comunidades, todas aquelas celebrações maravilhosas, tão ricas de símbolos, de sinais, a cruz e tudo aquilo que envolve este tempo da Semana Santa. Fomos acompanhando a quinta-feira, a sexta-feira, a morte de Jesus, o sábado, o grande grito da ressurreição, o aleluia da ressurreição de Jesus. Tenho certeza que muita gente fez a via sacra durante o tempo da Quaresma. Você fez a via sacra alguma vez no tempo da Quaresma? Algumas pessoas perguntavam para mim: a gente pode fazer a via sacra sozinho? É bom, de vez em quando, parar diante dos quadros da via sacra, parar uns minutos, não precisa nem ficar falando muita coisa, rezando muito texto dos nossos folhetos, olhar ali Pilatos condenando, Jesus carrega a cruz, Jesus cai pela primeira vez, a gente vai olhando os quadros da via sacra. Eu acho que vocês não prestaram atenção. Existem ali 3 quadros onde aparecem as mulheres e 2 quadros onde aparecem os homens. 3 mulheres. A Verônica, a mãe que enxuga o rosto de Jesus e as mulheres que vão consolar Jesus. E os homens? Quem são os homens? Simão o Cirineu,
que ajuda Jesus a carregar a cruz. E depois, na hora do enterro, estavam ali quem? Nicodemos e José de Arimateia. 3 homens e 3 mulheres presentes na via sacra. Mas por que isso? Para lembrar que Jesus, que Deus precisa de nós na história da salvação. No Antigo Testamento temos homens e mulheres, Abraão, Isaac, Jacó, Esther, Ruth, e assim temos mulheres e homens. No Novo Testamento temos mulheres e homens. Deus precisa do homem e da mulher para salvar a humanidade. Precisa de cada um de nós. Tudo aquilo que vem para nós, toda a missão que nós recebemos, é um convite para participar da obra da salvação. E essas mulheres e esses homens não foram atrás de Jesus para pedir nada, porque às vezes a gente vai atrás de Deus para pedir. Principalmente quem anda muito afastado da igreja, às vezes na hora da dificuldade, do problema, sai correndo para a igreja. E é novena e tantas coisas que prometem, correm atrás de Jesus. Claro, certo, tem que ir mesmo, porque ele falou, pedi, recebereis, batei e a porta vos será aberta. A gente tem que correr atrás, mas a gente tem que lembrar que muitas vezes Jesus nos chama para ajudá-lo. E às vezes a gente esquece de pedir e agradecer, mas também de ajudar Jesus. Quantas pessoas aí com o rosto desfigurado, precisando de nós, como Verônica, para enxugar o rosto dessas pessoas, cheias de lágrimas, de tristezas, de desânimos. Quantas pessoas precisando de nós? Quantas pessoas que precisam de nós para serem consoladas? Pessoas que querem ser ouvidas, não têm com quem conversar, com quem falar, com quem desabafar. Jesus certamente, com os olhos, falou muita coisa para sua mãe Maria. Maria também falou para Jesus com o seu olhar. O olhar de Jesus é um olhar tranquilo, cheio de paz que nos converte. O olhar que converteu a samaritana, que converteu Zaqueu. O olhar de Jesus é um olhar brilhante, cheio de paz, cheio de luz. Então, muitos também precisam de nós para serem confortados. As mulheres foram lá para consolar Jesus. E Jesus disse o que para elas? Não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Então, nós precisamos também de ir ao encontro de tantas pessoas que precisam de nós. E quantos estão aí com a cruz pesada, precisando de quem os ajude? Precisamos ser também para os irmãos Simão Cirineu. E como José de Arimateia, alguns precisam de nós para o enterro. Não enterrar o nosso corpo, mas enterrar certas coisas das quais nós não nos desapegamos. Nós não desapegamos. Às vezes, mágoas, tristezas, rancores e coisas que carregamos e precisam ser enterradas para vivermos na liberdade, porque Jesus quer de nós que sejamos seres livres. E José de Arimateia vem ao nosso encontro para também nos ajudar a enterrar aquilo que nos prende à terra, que nos prende e que nos impede de sermos seres livres, homens e mulheres livres, para pregarmos Jesus, anunciarmos Jesus. Então estamos num tempo de viver a ressurreição. E o que acontece no Novo Testamento, no início da nossa igreja, que nós estamos vendo aqui nas leituras desta semana da Páscoa, da 8ª da ressurreição, o que nós estamos vendo? Os apóstolos que não têm medo, que com coragem saem para anunciar Jesus, enfrentam tribunais e Deus vem ao seu encontro, ajudando-os a fazer milagres, para que as pessoas possam acreditar
na palavra dos apóstolos. E Jesus vem aqui para ajudar os discípulos fracos na fé, ajudá-los para fortalecê-los ainda mais na fé. Então Deus precisa de cada um de nós para vivermos a ressurreição, a alegria da ressurreição, mas precisa de nós para ir aos encontros dos irmãos. O Papa Francisco está dizendo: saiam para as ruas, saiam dos templos, procurem ir ao encontro das pessoas. Primeiro, daqueles que vivem no meio da comunidade, mas que se afastaram da comunidade. Segundo, naqueles que não acreditam em Jesus, que viraram as costas para Jesus. Terceiro, diz o Papa, no seu documento da evangelização do Sínodo dos Bispos, atrás daqueles que não acreditam em Deus, aqueles que buscam a Deus, que não acreditam em Deus. Então está claro para nós. Nós estamos refletindo lá na paróquia sobre este trabalho que a igreja, que o Papa, que Deus está pedindo de nós. Somos partes da história da salvação. Somos importantes para Deus na história da salvação. Deus precisou de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos profetas. Precisou de Isabel, de Zacarias, de Maria, para trazer a salvação ao mundo. Precisou dos apóstolos e precisa de cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte na história da salvação. Vamos rezar e pedir ao Senhor que nos acompanhe nesta caminhada da evangelização.